Olá, começa agora o Fiscalização Pública, que acompanha e divulga o trabalho dos vereadores aqui da Câmara de Taubaté durante os seus mandatos. Hoje eu recebo aqui em nossos estúdios a vereadora Elisa, representa Taubaté do Partido Novo, para a nossa edição do mês de novembro. Vereadora, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite mais uma vez. Muito obrigada, estou muito feliz mais uma vez de estar aqui, sempre gostei do programa, né? Estamos finalizando o mandato já com bastante participação, então estou muito feliz de estar aqui mais uma vez para falar para a população sobre o trabalho. Vereadora, vamos começar então falando sobre empreendedorismo feminino. Agora em novembro a Câmara realizou uma audiência pública para discutir esse tema e a senhora presidiu a audiência pública. Eu gostaria de saber o que foi discutido nessa ocasião. Esse é um tema que eu trouxe para mim, para esse espaço, né, do legislativo, mas confesso que não era um tema que eu tinha muito conhecimento. E como eu defendo muito a questão das mães, da maternidade, da primeira infância, eu me deparei com a questão de muitas mães que após o nascimento dos seus filhos tiveram que rever o seu jeito de trabalhar, a sua forma de trabalho, inclusive. Muitas mulheres têm dificuldade de retornar ao mercado de trabalho, né? E aí veio essa questão do empreendedorismo materno e ampliou-se para o feminino, né? Em novembro a gente comemora, no dia 19, o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. Então, por isso a gente fez em novembro, né? Mas foi uma audiência para falar sobre essa questão do empreendedorismo feminino, do empreendedorismo materno, e nós fizemos pela segunda vez consecutiva essa audiência. O ano passado nós também realizamos no mesmo mês de novembro, foi a primeira vez que teve esse tema aqui na Câmara, e foi bacana porque, assim, a partir dessa primeira, muitas outras mulheres foram surgindo, né? Muitas ações foram surgindo, infelizmente ainda não por parte do poder público, a gente tem muito que avançar nesse sentido, mas por iniciativa mesmo dessas mulheres, de uma rede de mulheres que vai crescendo a cada vez mais, né? E conforme eu acompanho o trabalho dessas mulheres, eu vou conhecendo outras mulheres, e aí falei, vamos fazer mais uma audiência aqui para a gente falar sobre esse tema, mostrar para a sociedade a importância disso, né? Nesse dia da audiência, a gente teve uma primeira parte com a Tatiana, que é do Sebrae, e foi, assim, incrível o primeiro momento, porque ela trouxe a questão técnica, todas as possibilidades que o Sebrae traz para essas mulheres, né, empreendedoras, para essas mães. E, infelizmente, nessa audiência, o secretário não pôde participar, né, não teve representação da Secretaria de Inovação da nossa cidade. A nossa vice-prefeita participou dessa audiência, como já participou no ano passado, mas não teve ninguém da área, né, de inovação, desenvolvimento e inovação para falar das políticas públicas do município com relação ao empreendedorismo feminino. Então, nesse ponto, eu acho que a audiência traz à luz esse tema e mostra, inclusive, que a gente precisa olhar mais para isso enquanto poder público, né? E aí trago para a Câmara no sentido de legislação também, né? Eu fiz uma indicação ao prefeito de um programa, né, um projeto que chamava Tem Saída, para as mulheres em situação de violência, que elas tenham políticas públicas para que elas tenham uma saída daquela situação de violência, né? E infelizmente esse projeto não foi para frente. Então, é como eu falei, essa audiência, né, eu acho que ela reforçou e ampliou e ganhou mais vozes a partir da primeira do ano passado, para também fazer essa provocação para o poder público de como que a gente está tratando esse tema que é tão importante na nossa sociedade, né? Tão importante para o crescimento, inclusive, da nossa sociedade, para o desenvolvimento, mas que ainda é muito deixado de lado, infelizmente. A sua assessoria preparou algumas fotos para a gente exibir aqui. Eu vou pedir para a nossa produção colocar, são imagens da audiência que foi realizada aqui na Câmara. Isso, essa foto já é no finalzinho da audiência, mas ainda tínhamos várias mulheres, várias empreendedoras aqui da nossa cidade, que participaram até o final. A audiência, como teve muita participação, ela acabou estendendo, né? Então, ao longo da audiência, tiveram mães que tinham que buscar seus filhos, né? E aí, mãe que foi buscar o filho da outra para que uma ficasse aqui. Até me arrepia falar disso, porque é muito sobre isso. É uma rede que colabora entre si e que tem até essa questão de que, assim, não é uma disputa.
é uma colaboração, né? Não queira competir comigo, eu também quero que você vença. Então, o empreendedorismo, ele traz muito isso, e aqui a gente vê. Tem uma outra foto, né? Essa aí também a gente vê, ainda tinha o plenário todo cheio, e lá na galeria a gente teve também bastante participação, né? E tem uma outra que é da mesa, é essa. A gente tem ali, né, nossa vice-prefeita, a doutora Tereza, que é da OAB, né, que também faz um trabalho super bacana com o protagonismo das mulheres. Eles estão sempre abertos lá, cedendo espaço, inclusive, para ações. A professora doutora Alexandra, da Unital, que também, assim, é mãe e trabalha muito essas questões da maternidade, nossa vice-prefeita, né? E a Tatiana do Sebrae. E essa mesa que ficou, né, nesse dia toda feminina, que é muito difícil aqui, né, nos eventos, nas ações. A gente tem ainda uma participação baixa. E quando a gente fala de empreendedorismo feminino, não é só a mulher empreendendo sozinha na empresa dela. São as mulheres também que assumem um protagonismo, um cargo de liderança nos espaços gerais, né, nos locais gerais. E, vereadora, o Brasil está entre os 10 países com maior número de empreendedoras do mundo, então realmente é um assunto que merece destaque, merece ser debatido. Agora a gente vai falar sobre uma homenagem que a senhora fez a uma pessoa aqui da nossa cidade, dando a ele, né, o nome de uma rua aqui do nosso município. Conta pra gente quem é João Alves de Souza. Olha, seu João é um querido. Muita gente da cidade vai lembrar do seu João. Seu João ficou junto com a esposa dele, com a dona Maria Ivandi, por 27 anos, trabalhando no comércio, e ali na Praça Epaminondas, praticamente de frente com a igreja São Francisco, né? Já um pouquinho mais ali na frente, mas ficou ali muito tempo vendendo milho, pamonha e conversando. Muita gente passa ali, né? Então o seu João ele é filho do seu José Tomé de Souza e de Maria Alves de Souza, que eram agricultores de cana-de-açúcar, algodão e pecuaristas no sertão nordestino. O seu João não era de Taubaté, ele nasceu inclusive em novembro, 24 de novembro. A gente protocolou a lei está tramitando aqui na casa, ainda não foi aprovada, né? Mas a gente inclusive protocolou a lei pertinho do aniversário do seu João. Tá aí, ó, a Monique, a Michele, que são as filhas, né? Os netos, a dona Ivandi, Maria. Seu João tá ali, sempre muito querido, uma pessoa muito humilde, muito simples, né? Uma pessoa muito agradável, um pai amável, um esposo zeloso. E ele é de Serra Talhada, em Pernambuco. Ele não era taubatiano. Eu até fiquei pensando, puxa vida, esse era um cidadão que merecia ter ganhado o título de cidadão taubatiano, porque ele tinha a cidade de Taubaté como uma cidade do coração dele. Então, ali tá no local, né, que ele trabalhou por tantos anos com a companheira também. E ali fizeram muitos amigos, acolheram muitas pessoas. Os próprios comerciantes, né, os funcionários do comércio, às vezes, após um dia cansado, parava ali, trocava uma conversa. Eu, por muitas vezes, peguei ônibus com o seu João, com a dona Maria, com a sacolinha ali do lado. E com muita luta, eu fico até emocionada. Mas agora a história do seu João está eternizada aqui na nossa cidade. Se Deus quiser esse projeto ser aprovado, vai ficar eternizado. E eu fico muito feliz de poder ter feito isso para ele. E uma outra iniciativa da senhora para eternizar uma história aqui também no município de Taubaté é do Fernando Borges, que veio a falecer, e a sua iniciativa é para denominar uma escola de ensino infantil. Conta um pouquinho quem foi o Fernando Borges e a importância dele para a história aqui de Taubaté. Olha, o Fernando eu já conhecia porque ele foi candidato, né? Ele foi do meio político por muito tempo, ele era muito ativista, mas eu posso dizer que eu conheci de fato o Fernando nessa gestão, quando eu me tornei, né, vereadora, e o Fernando, por muito tempo, inclusive, algumas vezes ele foi presidente do CMDCA, né? E eu, enquanto no mandato, acompanhei bastante os conselhos, principalmente o Conselho da Criança e do Adolescente. E depois o Fernando foi gestor dos conselhos, então ele trabalhou com todos os conselhos, né? E como eu falei, eu conheci de fato o Fernando agora, né? É melhor nesse mandato. E o Fernando tem até uma frase que eu falei, nossa, essa frase é muito do Fernando mesmo, que a responsabilidade social significava um compromisso com a vida.
E o Fernando sempre foi uma pessoa muito coerente, e isso que ficou para mim do Fernando. Quem foi o Fernando? O Fernando foi uma pessoa que viveu para servir, que viveu para ajudar as pessoas mais pobres, sabe? As pessoas que precisavam mais. Essa responsabilidade social que ele fala, ele de fato viveu, sabe? E o Fernando, nesses conselhos que eu acompanhei, né? Ele estava presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, e era um conselho muito ativo, muito democrático, com participação, sabe, ativa dos conselheiros, e o Fernando liderava isso. Então, assim, ainda que ele discordasse, inclusive, dos conselheiros, ele abria e deixava esse movimento democrático e participativo acontecer, sabe? E foi também uma pessoa que, nossa, como ele defendia as crianças, como ele trabalhava pelo Maio Amarelo, em defesa contra, né, o abuso sexual de crianças e adolescentes. Todos os programas, eu me lembro, as ações do CMDCA na praça, com os grafiteiros, com os jovens, tá aí a mãe e a irmã, ele teve uma irmã. Eu vou até contar um pouquinho, né? Ele era filho de Fernando Borges Correia, porque o nome dele é Fernando Borges Correia Filho, e Maria Inês do Prado Correia. Ele nasceu em 19 de março de 69, em Lorena. Aí a sua irmã, Regina Maria Prado Correia Ferreira, e aí o Fernando cresceu, estudou nos primeiros anos lá em Lorena, né? Muito jovem ele se mudou para a cidade de Taubaté, estudou na Unital, fez curso de gestão escolar também, se formou em matemática em Varginha, na Universidade Estadual de Minas Gerais. Ele trabalhou ele passou num concurso de professor do Estado, né? Foi professor de matemática no Estado, atuou por mais de 20 anos no ensino fundamental e médio aqui na nossa cidade mesmo. E ele também foi presidente da POESP. Então, o Fernando sempre foi assim muito da luta mesmo, né? Da luta pelos servidores, da luta pelos professores. Nesses últimos anos, que foi quando eu me aproximei muito do Fernando, com essa responsabilidade social com as crianças da nossa cidade, que foi assim incrível de acompanhar, como ele defendia mesmo. Então, eu acho que é uma homenagem mais que merecida. O Fernando tinha as questões ideológicas dele, mas que ele sabia lidar muito bem com isso, sabia dividir muito bem isso e trabalhava mesmo pelo outro, pelo ser humano, pelas crianças principalmente. Então, fico muito feliz também de propor esse projeto, que no caso esse já está mais avançado, a gente já aprovou em primeira discussão e agora teremos a segunda discussão para em breve concretizar, se Deus quiser, o nome do Fernando também e fazer essa homenagem merecida a ele. Vereadora, vamos falar agora um pouquinho da sua atuação à frente da Comissão de Finanças e Orçamento aqui do município. As contas de 2020 do ex-prefeito Ortiz Júnior receberam um parecer desfavorável do Tribunal de Contas e esse documento foi remetido aqui para a Câmara Municipal, compete aqui a essa Casa de Leis fazer o julgamento aí final das contas relativas ao ano de 2020. E esse processo todo é remetido à Comissão de Finanças e Orçamento. Conta pra gente em que momento está aí a tramitação desse projeto. Bacana. Eu acho que esse é um projeto assim que precisou mesmo de muita explicação para a população, né? Eu me lembro, inclusive, que vocês fizeram aqui com o Dr. Guilherme, né? Bem explicativo também sobre as contas. Se eu não me engano, não tinham chego ainda aqui, ou tinha acabado de chegar. Ainda não estava na casa, estava nesse processo de ser remetido. Legal. Ele chegou então aqui para a gente em setembro, né? Mais precisamente no dia 19 de setembro. Aí ele chega, a gente tem que primeiro ler, né? É a regra aqui de todos os documentos, que eu brinco que eles nascem efetivamente quando eles são lidos na sessão. Então, ele foi lido na próxima sessão, que já foi no dia 24. E aí a gente tem essa tramitação, como a Ana Laura já adiantou um pouquinho aqui pra gente, mas teve o primeiro trâmite de chegar a ser lido. Aí nós convocamos o prefeito, né? Fizemos a convocação para que ele apresentasse a defesa. Ele primeiro recebe uma notificação de que as contas chegaram aqui na Câmara. Aí depois ele tem acesso ao relatório do tribunal e ele tem a intimação. A gente fez, né? Eu entreguei para ele a intimação para ele fazer a defesa dele. E aí ele teve o prazo regimental da defesa. Em 29 de outubro ele entregou a defesa para a gente. E aí nessa defesa ele teve dois pedidos. Ele teve um pedido
com relação à suspeição minha e do vereador Serginho, porque nós estávamos na comissão, nós somos da Comissão de Finanças, na verdade, desde sempre, né? Mas eu sou do Partido Novo e o Serginho do PDT e nós somos do grupo do prefeito eleito Sérgio Vitor, do Novo, mas que à época estava em campanha, né? Então, ele pediu essa suspeição, mas todas as questões foram decididas que, assim, nós fomos eleitos lá em 2022, então não foi uma coisa no período eleitoral. Então tem toda uma legitimação da nossa atuação, né? Nós fomos votados, então nós somos ali os membros da comissão. Então não teve essa suspeição. E aí também ele pediu a oitiva de 2 testemunhas, do ex-secretário de Saúde, do Dr. João Ebran, e da Dona Odila, que era secretária de Finanças à época, né? Com relação à primeira questão da suspeição, a gente viu que não tinha problema nenhum, então seguimos. Porém, com a questão da oitiva, nós optamos, né? Eu falo até que é uma maneira, talvez, até de exagerar, como é que fala? Pecar pelo excesso. Pecar pelo excesso, exatamente. A gente quis ali se resguardar melhor, né? Então, nós entendemos enquanto comissão que a gente ia ouvir as 2 testemunhas e aí fizemos todo o trâmite de chamar essas testemunhas. Inclusive, é bacana a gente falar disso, porque muitas pessoas me questionaram. Que absurdo, vocês estão fazendo isso, como assim vocês vão ouvir testemunhas? Algumas pessoas até de uma forma mais violenta, né? E eu expliquei que a gente estava fazendo, que todas as nossas ações são pautadas na legitimidade para que a gente depois não venha sofrer algum processo, alguma questão depois. Então, por isso a gente fez todo o procedimento, com datas, inclusive, chamamos reunião da Comissão de Finanças, deliberamos na Comissão de Finanças que nós iríamos chamar as 2 testemunhas, marcamos a data. No dia da oitiva, o advogado que veio e declinou de uma testemunha e a outra ele pediu que fosse por escrito. A gente também entendeu ali enquanto comissão que estava tudo bem. Ele pediu que fosse por escrito, mencionando, né, que a secretária Odila, inclusive que era companheira do ex-prefeito, que faleceu, ainda está ali no seu momento mais delicado. E aí a gente entendeu que estava ok e decidimos então aguardar essa descrição, esse relato, né, na verdade, esse documento por escrito. O documento chegou, a gente leu, trabalhou em cima dele, finalizamos o nosso parecer incluindo, inclusive, questões que foram trazidas nesse último relatório e entregamos, então, a nossa primeira parte, né? O projeto foi para o presidente da casa, que já comunicou ao ex-prefeito que agora tem mais a defesa do parecer, que eu e o vereador Serginho assinamos junto o parecer acompanhando o Tribunal de Contas, rejeitando as contas de 2020. Lembrando que as contas de 18 e 19 foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, porém foram rejeitadas aqui na Câmara pelos vereadores. Essa conta de 2020 está rejeitada pelo Tribunal de Contas. Eu e o vereador Serginho, a princípio, assinamos junto o parecer desfavorável, né, acompanhando o Tribunal de Contas. E o vereador Douglas Carbone, após o nosso parecer, acompanhou o nosso parecer. Então, agora tem esse prazo, que se eu não me engano são 5 dias úteis, né? E aí, após esses 5 dias úteis, e aí o nosso presidente que tem que convocar uma sessão só para isso, uma sessão extraordinária para serem votadas as contas com 5 dias úteis de antecedência. Ótimo, vereador. Agora vamos falar sobre a transição de governo. A senhora está fazendo parte desse time do novo prefeito Sérgio Vitor, mais especificamente no campo da educação. Conta pra gente como está, quais são os dados que a senhora já recebeu. Tá bom, vai me cortando se eu pular de tempo, hein? Eu estou então compondo a equipe, né? A princípio, eu entrei um pouco depois, então participei de reuniões mais gerais, de outras secretarias também, né? Mas como a minha área como eu sou funcionária, inclusive servidora da educação do nosso município, eu acabo focando mais as questões na educação. Mas
Inclusive, ontem nós tivemos reunião sobre responsabilidade fiscal, então já tenho essa experiência de estar na Comissão de Finanças desde o primeiro ano de mandato, então acompanhei também de fiscalização orçamentária, que eu também sou da Comissão de Fiscalização Orçamentária, e eu falo da fiscalização orçamentária porque a gente tem as metas fiscais, onde apresenta como é que está, né, nossa questão fiscal no município. Então, com essa experiência que eu tive desses quase 4 anos, eu também estou conseguindo contribuir com outras questões, inclusive com os relatórios da análise de contas dos prefeitos, né, com algumas dúvidas que surgem, né, às vezes tem pessoas de fora contribuindo com a gente, de fora da cidade, de outros municípios, que não sabem a realidade do município. Então, eu consigo fazer essa ponte também e trazer a realidade do nosso município. Como eu falei, o meu foco é maior na educação, mas por enquanto nós tivemos já todas as reuniões com secretários, com todos os secretários da prefeitura que passaram, né, todas as suas secretarias, e agora nós estamos num período de reuniões nossa interna dessa equipe de transição, para a gente continuar ali nosso trabalho, para a próxima fase a gente ir até os locais, né, e depois apresentar o plano de 100 dias, que é o início do governo. Então, estou muito feliz de poder contribuir nesse sentido, porque eu acho que a experiência aqui na Câmara ajuda bastante, né? A minha experiência como secretária também ajudou muito, porque por 2 anos eu estou lendo todos os documentos que chegam aqui, né? Então, por mais que eu não me aprofunde no assunto, pelo menos eu sei um pouquinho daquele assunto, se ele veio para a Câmara ou não, enfim, então... estamos num movimento bem bacana e a gente quer ver essa cidade muito que progrida muito aí no futuro. Vereadora, quero agradecer então mais uma vez pela sua vinda e a gente se encontra no Fiscalização Pública do mês que vem, que aí será o último do ano. Obrigada, eu agradeço mais uma vez. E só para finalizar, o seu João era uma pessoa que eu acho que parece muito comigo, uma pessoa simples e não tem um sobrenome. Então, me emocionei porque... a gente precisa também homenagear essas pessoas, elas não podem passar invisíveis. Muito obrigada, estou muito feliz de mais uma vez aqui e dezembro eu estou no último. Obrigada. Esse foi o Fiscalização Pública, edição do mês de novembro, com a vereadora Elisa, representa Taubaté do Partido Novo. Nós voltamos em instantes.